Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então peço a vocês, se vai deixando aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que assim você estará nos ajudando a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Agora vamos direto aqui para o vídeo. E a rodada do Brasileirão tem início neste sábado, jogo bacana, hein? Entre Bahia e Flamengo, não tem mais ingresso, casa cheia, Arena Fonte Nova daquele jeito. As informações com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, tudo certo no Flamengo para a disputa do jogo contra o Bahia, fora de casa, Fonte Nova, 16 horas deste sábado em Salvador, jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo iniciou uma recuperação na competição no meio de semana contra o Goiás, 2-0 no meio de semana, e no primeiro gol, um gol de pênalti, acabou tendo uma perda importante. O Pedro sentiu uma lesão na coxa direita, até tentou voltar a campo, mas teve de ser substituído com 12 minutos da primeira etapa. Ele vai ficar fora por um período aí. É muito improvável, por exemplo, que ele jogue contra o Fluminense, clássico das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida na próxima terça-feira. Em compensação, o técnico Sampaoli tem à disposição Gabigol para essa partida contra o Bahia neste sábado. O Gabigol estava suspenso contra o Goiás pelo terceiro cartão amarelo, então está de volta, pode atuar nesse fim de semana em Salvador. Em relação aos atletas lesionados, que estavam lesionados já num período de transição, aquele trabalho em campo para voltar às atividades, o Felipe Luiz, também Thiago Maia, Varela e o Gerson. Preparação mais especial, específica, concentração para o Fla-Flu, mas pode ser que um deles, talvez o Varela, neste fim de semana seja relacionado para a partida para já ganhar algum ritmo. Delegação que viaja nesta sexta-feira para Salvador, vai para a cidade, se concentra e aí logo após a partida, neste sábado contra o Bahia, retorna para o Rio de Janeiro e aí a concentração total para o Fla-Flu de terça-feira, um jogo muito importante na temporada rubro-negra. O Flamengo, afinal, é o atual campeão da Copa do Brasil. Valeu, Pedro. Então o Sampaoli tentando chegar à segunda vitória seguida pela primeira vez desde que chegou ao rubro-negro. Ô, Antero, e aí tem esse jogo no caminho, que é Copa do Brasil, mata-mata contra o Fluminense. E aí, o que fazer, né? No caso do Pedro, me parece mais simples um pouco. O Pedro, é claro, faz falta, um jogador importante, com muito bom desempenho, inclusive neste ano. Tá o Gabigol lá de volta, depois da suspensão. Mas e aí, será que é o caso de poupar, por exemplo, o Arrascaeta, que jogou a primeira partida inteira neste meio de semana contra o Goiás, ou não? É deixar jogar um pouco? O que você faria se fosse o Sampaoli? Bom, primeiro, eu buscaria um time titular. A gente percebe que ele está tateando nesse aspecto, talvez já delineando a defesa, mas por característica dele, por temperamento, por forma pela maneira de encarar o futebol, ele sempre mexe, então a gente não consegue cravar um time titular do Flamengo para dizer, olha, ele poupará este ou aquele. Mas ok, vamos lá. A Arrascaeta pode ser fundamental, decisivo no Fla-Flu? Sim. É um jogador com, digamos assim, saúde mais frágil, instável? Também. Então, eu deixaria ele um pouquinho no banco. Assim, calma, olha, você entra, se for necessário, na segunda parte, para não se desgastar muito. Ou, se optar por colocá-lo desde o início, também fala, você vai ficar no máximo um tempo, depois vai para o banco. Um que eu gostaria de observar de perto, e daria um pouco mais de tempo jogando, o Bruno Henrique, que é outro jogador espetacular, né? E outros, como ele tem revezado tanto, ele pode escolher à vontade, porque a gente não vai cravar, peraí, está tirando este, aquele outro, que é titular. No caso do Pedro, ok, é melhor mesmo ficar quietinho, recuperar-se, se não para essa primeira partida, mas para o jogo da Libertadores, jogo de volta com o Fluminense. E desse bloco de jogadores que estão em recuperação, também, iria com calma. Você fala, puxa, mas não é importante ganhar e já dar mais uma subida na classificação? Sim,
Sim, e contra o Bahia, que deu uma largada instável, também procura se estabilizar. Mas no campeonato ainda haverá tempo, muito, para a recuperação de pontos. Eu falo esse ainda porque eu boto fé no Flamengo, muita, sabe, que é um time que vai brigar pelas primeiras colocações, pelo título, sei lá. Fosse um time mediano, ia dizer, não pode poupar ninguém desde já, se estivesse uma situação delicada. Mas o Flamengo dá para se permitir esse luxo no início. Eu concentraria no Fla-Flu, e tenho dito reiteradamente, para mim é um duelo fortíssimo, um candidato ao título vai ficar pelo caminho, como também é um duelo muito complicado, ou os duelos, né, que farão Palmeiras e Fortaleza. Não que outros não sejam, mas para mim, como eu falei, 4 times que podem aspirar o título, dos 4, 2 cairão nas oitavas. Nenhuma opção do nível do Arrascaeta, mas são muitos jogadores bons e muitos jogadores que te permitem ter, inclusive, formações de time diferentes. E claramente o Sampaoli, aquilo que eu falei, acho que há 1 ou 2 semanas, que a gente não tem ainda um padrão da cabeça do Sampaoli para dizer, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. A gente ainda não tem isso. E ele certamente, quanto mais ele usar os garotos também, que têm entrado bem no time, ele vai chegar a conclusões. Conclusões que ele pode até não usar agora ou depois, mas vai usar daqui a 2 semanas, daqui a 3, quando houver a necessidade de usar. Então, eu acho que tendo tantas boas opções, no caso do Flamengo, a dosagem ela é mais bem-vinda ainda. Porque o Flamengo é aquilo que a gente sempre fala. O Flamengo muda e sofre muito menos com as mudanças do ponto de vista técnico, porque eu estou plenamente de acordo com você. O jogo com o Goiás, o quanto o Flamengo concedeu ao Goiás, foi acho que o time que mais finalizou contra o Flamengo. Isso não é admissível, ainda não está. As coisas não estão, não é admissível. Acho que o Sampaoli também começou o trabalho dele agora, né? Mas assim, é claro que está longe ainda do ideal do Flamengo, mas do ponto de vista técnico ele tem condição de trocar bastante e manter um altíssimo nível. O elenco do Flamengo consegue contemplar qualquer pensamento do treinador. E agora ele já vai ter a oportunidade de colocar uma outra maneira de pensar, né? Porque pode ser bom para o Gabriel. Óbvio que ninguém está comemorando lesão, não é isso. O Pedro é o melhor jogador do time ultimamente, mais frequente ali dentro da área. Tem as questões ali da bola às vezes chegar de uma maneira que não é onde ele espera, mas ele tem 23 jogos e 22 gols. Mas o que eu digo é o seguinte, o Gabriel talvez tenha a possibilidade de mostrar ao Sampaoli de perto, né, porque o Sampaoli sabe disso, a faceta do Gabriel centroavante. Do 9. Porque vai ter o cara de beirada para correr para ele do jeito que ele gosta. Sem o Pedro ele vai ter que ser 9-9. Ele no final do ano passado, ou no ano passado, na segunda, ele foi bem jogando de lado e sendo o Pedro de 9, e ele, inclusive, ajudou muito ao Pedro, inclusive, para levar para a seleção brasileira. Mas depois ele achou que não era legal. Ele falou que ia disputar. Mas ele viu que não dá. O 9 é o Pedro. Pediu para jogar de 9. Mas a Dani tem razão. Ele vai. Agora é assim, ó. É o jogo pro Gabriel. Agora você é o 9 aí, ó. O Cebolinha cruza e você Até porque pimba. A expectativa, parece que a dúvida do Sampaoli, ela tá mais no meio-campo e no gol do que na frente. A expectativa é que ele entre com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Cebolinha e Pedro. Sim, sim. Não, e Gabigol. Cebolinha e Gabriel. Isso, claro. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. E esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fly. Que peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e você puder também compartilhe nossos vídeos aí com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.